lado do pecado. O que é que nós temos na lição bíblica? Introdução. Aí tem uma frase de ligação, entrando no andamento. Dentro do andamento nós temos as aplicações, página escura, vermelha e página dourada. O plano de salvação. Nós temos o clímax da história, a conclusão, e depois da conclusão, aí vem o quê? Uma frase de ligação e o apelo. Tá bom? E o ensino da criança salva. E o ensino da criança salva é dentro do seu andamento, nas suas frases aqui, que vocês vão perceber, não está aí na lição de vocês vão perceber ela fazendo isso. Então ela vai dar esse ensino à criança salva. Depois a gente trabalha um pouquinho isso aí. Bom? Crianças, qual a doença que ainda não tem cura? Vocês sabem qual é? Qual é a doença que ainda não tem cura? Câncer. O que mais? AIDS. O que mais? As crianças não me ajudam. A criança está filmando. Sim. Vitiligo. Lúpus. Existem muitas doenças que não têm cura ainda, não é, criança? Como você se sentiria se estivesse com uma doença assim? Triste? Assustada? Com medo de morrer? Ah, crianças, eu creio que foi assim que Naamã se sentiu. Naamã era um general de guerra do exército da Síria. Um homem muito valoroso, muito inteligente, de confiança no rei da Síria. Mas Naamã tinha um grande problema. Naamã tinha uma doença, não existia cura naquela época. Chamava-se lepra. Hoje, nos nossos dias, essa doença não sabia? Chama-se não existe cura. Mas na época de Naamã, no tempo de Naamã, não existia cura para essa doença. Naamã estava muito triste. As pessoas que estavam bem próximas de Naamã sabiam da tristeza de Naamã por causa da doença de Naamã. E a esposa dele, que acompanhava ele, via o sofrimento dele. Então, aquela mulher muito preocupada, ela começou a pensar o que fazer para ajudá-lo. Depois que ele voltou da guerra, lá no país de Israel, houve guerra entre a Síria e Israel, e Naamã estava na frente do exército, com seus homens, cavalos e cavaleiros, e ali, quando terminava a guerra, Naamã trazia para o seu país de origem as riquezas que o outro país tinha, mas era roubado. Naamã era roubado, não sabia disso. E Naamã trouxe, em uma dessas guerras, dessas viagens de retorno, uma menina israelita, uma menina de Israel. Aquela menina conhecia o Deus verdadeiro. Não conhecia. E aquela menina ficou observando o seu senhor Naamã com a sua senhora. Sabe, crianças, existe uma coisa pior do que a lepra. Sabe o que é? Você sabe o que é pecado? É tudo que pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. Como desobediência, bater o pé quando a mamãe falar, apanhar coisas que não nos pertencem, atitude de rebeldia com o irmão em casa, o coleguinha na escola, na rua, quando a professora na escola falar e você responder a professora, mentir. Olha o que Deus fala sobre pecado aqui na Bíblia. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, ouça aí que a palavra de Deus. Viu, criança? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que somos destituídos, criança?
ela foi imediatamente, sabe o que ela fez? Ela falou do Deus que ela conhecia para a senhora do general Naamã. Você que já tem Jesus no coração, você que já é uma criança salva, pode fazer a mesma coisa, sabia? Fazer o que aquela menina fez. Falar do Deus que você conhece, que você já teve experiência com Ele, para as pessoas que não conhecem. A menina testemunhou criança. Você pode fazer o mesmo, viu? Criança salva. Já tem no coração. Fale do seu Deus, do seu coleguinha na escola, na rua, onde você estiver. Aquela menina, ela conhecia o Deus e sabia que Ele era um Deus que tinha muito poder e podia resolver o problema do general Naamã. Deus, agora no céu, ele amava Naamã. E também se interessava por ele. Deus também está interessado em você, sabia? Deus também te ama. Aquele Deus que criou, Deus que criou o céu, a terra, os mares, as montanhas, essa natureza linda que você pode ver. É o Deus que nos ama com amor muito grande. Aqui, ó, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Não saí, porque Deus amou o mundo. Sabe o que quer dizer o mundo? São as pessoas. O mundo quer dizer pessoas. Eu, você, seus irmãos, seus parentes, seus amiguinhos, todas as pessoas que vivem nesse mundo, criadas por Deus. É a vida que Ele é santo, viu? Nós temos um santo, puro, perfeito. Por isso que Ele mora nesse lindo céu santo, porque lá não entra sujeira, lá não entra pecado. É a Bíblia quem diz. Naamã não conhecia esse Deus que o amava tanto, mas assim como Ele estava interessado em você, Ele também se interessava por Naamã. Deus estava interessado em Naamã, sim. Sabe por quê? Naamã foi enviado a Israel. Mas como? Naamã foi enviado a Israel porque quando Naamã soube que existia lá no país de Israel alguém que podia ajudá-lo, imediatamente o que Naamã fez? Correu até o rei e disse: meu senhor, eu soube disso, disso e disso. Tem alguém no país de Israel que pode me curar? Então, a Bíblia nos conta, criança, que imediatamente o rei da Síria fez cartas, entregou na mão do general Naamã e disse: vamos, prepare os carros, os cavalos, os cavaleiros, leve muitos presentes, ouro, prata, roupas, sapatos, tudo que você puder de presente, entrega ao rei. E diga ao rei que é para vir curar. Aqui é a carta. Imediatamente, crianças, pegou tudo que o rei mandou e viajou. Chegando no palácio, crianças, a Bíblia nos conta, no livro de Deus, que Naamã, ao chegar ao palácio, ele encontrou o rei. Encontrou o rei e conversou com o rei e disse: eu trouxe a carta e eu quero a minha cura. Mas o rei ficou tão apavorado, arrancando os cabelos, pulando crianças de medo, jogando cinzas sobre a sua cabeça. Era sinal de medo. Naquela época, os reis agiam assim, quando ele estava muito apavorado, nervoso, com medo de outra guerra. E o país ficava novamente em dificuldade. Então, alguém que estava no palácio ouviu a história, correu até o profeta Eliseu, contou ao profeta Eliseu a história, e o profeta disse: olha, quando este Naamã chegar novamente lá naquele palácio, diga para ele vir até mim, que eu sei como ajudá-lo. E aí, ele voltou ao palácio. E alguém disse: Eliseu disse assim, assim e assim, para você voltar, que ele tem para você ir até a casa dele, que ele sabe como lhe ajudar o seu problema. Criança, você pensa que Naamã foi? Não, era um homem muito orgulhoso.
eu não vou. Eu vou voltar para a Síria, o meu país de origem. Não vou obedecer aquele homem coisa nenhuma. Ele era orgulhoso demais. Mas era pecado de Naamã fazer isso, viu, criança? Só havia criança. Uma forma de Naamã ser curado, sabe como? Assim também era através de Jesus. Só Jesus, o perfeito Filho de Deus, poderia resolver o problema do Naamã. Crianças, Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele recebeu na cruz o meu e o seu castigo. A Bíblia nos diz que ele derramou seu precioso sangue por nós. Por mim e por você. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, a parte B. E a segunda parte do versículo fala: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sabe o que quer dizer remissão? Sabe? Perdão. Quer dizer que se Jesus não tivesse derramado o seu precioso sangue naquela cruz, os nossos pecados nunca seriam perdoados. É triste saber isso, né, criança? Não fique triste não, porque Jesus não está morto. E a Bíblia nos garante isso. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4 diz que o Senhor Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, ele derramou o seu sangue por amor a mim e a você, mas ele ressuscitou. Aleluia! Jesus está vivo, crianças. Jesus ressuscitou. Diga aleluia! Bora, crianças, fala aleluia! Aleluia! Jesus ressuscitou. Fale, Jesus ressuscitou. Ele agora está vivo. Ele voltou para Deus. E um dia ele nos deixou promessa que ele vai voltar, viu? Para nos buscar. Jesus, crianças, hoje pode resolver o problema do seu pecado. Assim como resolveu o de Naamã. Os soldados conseguiram, crianças, convencer Naamã para ir até o profeta, para obedecer a voz do profeta. Então, Naamã decidiu ir ao Rio Jordão. E sabe o que foi que o profeta, qual foi o recado do profeta para o general Naamã? Vá até o Rio Jordão, caminhe até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes, profeta? 7 vezes. Não era 6, era 7 vezes. E agora não vou mergulhar, não. Seja o fogo. Vamos lá. Bora, criança. Naamã mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Nada aconteceu, criança. Quantas vezes você está fazendo? Quantas vezes? Quantas vezes? 7. Quantas vezes nós já mergulhamos? 5. Quantas vezes falta? 2 vezes. Então vamos mais uma vez. 2 vezes, não é? 6 vezes. 7 vezes. Naamã foi curado, criança. Olha, Naamã agora, livre da lepra, tá vendo? O corpo de Naamã está limpo, como de um bebê. A pele de Naamã está como a pele de um bebê, criança. Sabe por quê? O Deus de Israel curou Naamã. Exatamente como o profeta Eliseu havia falado. Sabe por que ele recebeu a cura? Porque ele obedeceu a voz do profeta, que era a voz de Deus. Por isso ele foi curado. Crianças, a alegria de Naamã era tão grande que a Bíblia nos conta que Naamã voltou para sua casa crendo, acreditando no Deus de Israel. Agora, você que está aí sentadinho ouvindo toda a história de Naamã, também pode voltar para a sua casa com o problema do seu pecado resolvido. Deus, Ele te ama muito, sabe? Do jeitinho que você é, Deus te ama. A ponto de enviar alguém muito especial do céu, o seu Filho perfeito, Jesus, à terra, que é santo e puro. Um dia Jesus sofreu o castigo no meu e no seu lugar, o castigo da morte. Mas Jesus não ficou morto, não foi? Ele voltou a viver. Ele ressuscitou, voltou a viver. Jesus hoje está vivo. E Ele quer limpar seu coração da sujeira do seu pecado.
Bíblia fala assim, ó, em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que quer dizer crer? Acreditar, confiar. É só o Senhor Jesus tem o poder para salvar você e toda a sua casa, a sua família. Agora, todos vocês vão baixar a cabecinha, fechar os seus olhos, que eu vou perguntar para vocês uma coisa muito importante agora. Se você nunca pediu ao Senhor Jesus para limpar seu coração, sua vida, e deseja fazê-lo agora, levante sua mão. Quem é a primeira criança salva? Amém. Glória a Deus. Muito todos salvos. Obrigado. Podem baixar a mãozinha de vocês, viu? Você que levantou a mão. Eu quero que você sente aqui, ó, primeiro banco da igreja, nas primeiras cadeiras. Tá bom? Depois da aula, eu quero falar com você. Amém?